Essa pergunta é fundamental para a gente entender por que algumas doenças, né, que não são do nosso habitat ou não são de transmissão interhumanos, né, a gente acaba adquirindo elas, né? Então existem ecossistemas e quando esses ecossistemas têm determinados limites. Quando a gente quebra essas barreiras, esses limites, e começa a entrar em contato com patógenos, né, e pelo convívio próximo com animais, ou pelo consumo da carne deles, né, ou eventualmente em algum tipo de ritual religioso, enfim, que é muito comum na África, o nosso organismo ele começa a receber a entrada desses agentes patogênicos. Muitos agentes patogênicos, eles causam doença em determinadas espécies e não em outras. Mas ao passo que, por exemplo, alguns agentes infecciosos, eles causam doenças em vários tipos de espécies. E um outro desafio ainda, né, que a gente vê é que agentes patogênicos, por exemplo, eu vou dar um exemplo do influenza H1N1 de 2009. Existem vários subtipos de influenza, influenza humano, influenza aviário, influenza suína, né? Então aí vem os nomes da gripe aviária, da gripe suína, e o convívio entre essas espécies próximo, né? Nesse sentido não de consumo da carne, ovos, enfim, leite, mas o convívio próximo faz com que um organismo, um hospedeiro, possa ter uma tripla infecção por esses três agentes diferentes e no caso do influenza, quando esses três subtipos diferentes começam a se reproduzir dentro do mesmo hospedeiro, eles podem trocar informações e se recombinarem. E esse foi exatamente o mecanismo que surgiu a variante H1N1, o tri-recombinante, né, com fragmentos da gripe suína, da gripe aviária e da gripe humana, e adquiriu novas capacidades, novas habilidades de infectar, novas capacidades, facilidades de transmissão e de causar doença grave, né? Assim como os coronavírus, né, muitos coronavírus, eles, no se replicar, eles podem adquirir capacidades diferentes, dependendo do hospedeiro, e aí conseguir infectar de um hospedeiro de uma espécie diferente para outra. E isso pode ser uma das explicações do Covid-19, né? Hoje nós estamos vendo, por exemplo, nos Estados Unidos, principalmente, o surto de gripe aviária, que é o H5N1, né, que é transmitido entre aves, mas esse vírus vai adquirindo uma capacidade de ser transmitido entre outras espécies e aí entre os mamíferos, né? Infecção em vacas leiteiras, detectado no leite, né, das vacas leiteiras, inclusive esse leite contaminado cru, mal processado, ele também infectou outros animais, felinos no caso, e infectou o ser humano. Mas agora a gente está a um passo, né, que nem eu estava comentando, que esse vírus possa adquirir mais mutações e consiga se transmitir entre humanos. Então a dinâmica vai ficar muito parecida com o que nós já convivemos diariamente com os vírus influenza H1N1, H3N2 e os subtipos B, Yamagata e Vitória. E o que a gente viu na Covid-19. Então, quando o ser humano ele entra nesse ecossistema diferente, consome carne crua de animais, né, ele tem um risco muito grande de adquirir patógenos virais, bacterianos, protozoários, né, e outros vermes, enfim, que podem causar diferentes tipos de infecções no seu organismo. Então, aí vem a orientação sempre de evitar consumir alimentos mal processados, né, manipulados sem as medidas de higiene adequadas, né? A gente sempre lembra da hepatite A, né, que é transmissão fecal oral. Então, se uma pessoa manipula um alimento sem higiene adequada, ele contamina aquele alimento com o vírus da hepatite A e pode causar um surto, né? Alimentos crus, né, podem conter vermes, parasitas, né? Então precisa ter um cuidado muito grande, né, no consumo desses alimentos crus. A gente sempre lembra as comidas asiáticas, os sushis, que nós tanto gostamos, né? Então tem que ter algumas medidas de eliminação desses agentes, ou seja, conservação em temperaturas muito frias, acaba matando esses patógenos, mas na África é muito comum, até pela questão da restrição, né, de disponibilidade de alimentos, ou seja, da desnutrição, o consumo de outras fontes, né, alternativas de animais selvagens, né, e muitas vezes isso é cultural, né, que nem nós temos aqui no Rio Grande do Sul hábitos culturais, né, mas o consumo cru, mal processado, ele oferece esse risco.
e é o que muito explicou o início dos surtos, né, das febres hemorrágicas na África, e não só pelos morcegos, né, mas por outros tipos de animais, mamíferos pequenos, roedores, né, que podem transmitir. Então, o consumo e o convívio próximo no ambiente doméstico pode acarretar riscos, isso já foi amplamente documentado. Melanie, que citaste justamente a questão dos morcegos e como embaixador da WWF justamente tem contato com as culturas pelo mundo e de certa forma, a gente falou aqui especificamente dos morcegos na República Democrática do Congo, mas na Ásia mesmo, né, tem contatos as pessoas com animais selvagens. Isso é importante porque na Ásia a gente tem uma diversidade muito grande, muito rica de morcegos, especialmente pegando o leste e o sudeste asiático ali. E é muito importante a gente também trazer a questão do nosso impacto sobre esses ecossistemas, do quanto o ecossistema desses morcegos é preservado, do quanto nós estamos nos aproximando desses animais, e não somente nós e os nossos animais de criação também, que muitas vezes são uma ponte, um hospedeiro intermediário por onde esses vírus do morcego passam e, através desses organismos, passam para nós. Então, existe uma grande variedade de vírus, especialmente coronavírus, nesses morcegos. Vírus muito relacionados ao SARS-CoV-2 décadas antes de 2019, com a questão toda da pandemia da Covid, já eram detectados e já circulavam nessas populações de morcegos. Então, é uma família que continuamente está num processo de evolução, de uma evolução natural, onde, por esses morcegos estarem aglomerados e viverem ali em colônias nessas cavernas, há uma troca desses patógenos muito intensa entre esses animais e existem várias oportunidades desses coronavírus também fazerem trocas genéticas, né? Trocarem ali pedacinhos do seu material genético ou adquirirem mutações à medida que infectam novos hospedeiros e assim se diversificarem. Então, quando a gente entra em contato, ou algum animal próximo de nós entra em contato com esses animais, é mais uma oportunidade que esses vírus têm de se adaptar a esse novo contexto, desse novo hospedeiro, e dependendo do quão próximo esse hospedeiro é de nós, falando em termos de evolução, de genética e tudo mais, maiores são os riscos de as adaptações que esses vírus conseguirem forem efetivas em algum nível de se espalhar, de infectar primeiro nossas células e daqui a pouco se espalhar entre humanos, que é o processo que nós vimos mais ou menos ali com o vírus da Covid-19. Então, é uma coisa bem marcada, sim, especialmente nessa família viral. E por isso que com o avanço da vigilância genômica, vai ser muito comum a gente ter notícias de um novo coronavírus foi descoberto, um novo vírus foi descoberto. Isso não significa que tem, nesse momento, uma ameaça batendo na nossa porta e querendo entrar a todo custo. Mas, antes disso, significa que nós melhoramos a nossa capacidade de detectar esses patógenos precocemente e de, daqui a pouco, a partir disso, criar contramedidas efetivas para que isso não se torne um problema real.